Feitas as observações sobre o acento indicador de crase, passemos agora a falar sobre verbos. Verbos são certamente as palavras que mais trazem dificuldade para nós dentro da língua portuguesa. Principalmente quando nós estamos falando dos chamados verbos irregulares, sobre os quais já nós iremos comentar. Mas agora eu gostaria de trazer para você o conceito de verbos abundantes. O que significa uma coisa ser abundante? Significa que ela existe com fartura. Um verbo abundante é aquele que tem mais de uma possibilidade de emprego, mais de uma possibilidade de uso na mesma ocasião. Você conhece alguns verbos abundantes? Alguns deles você sabe usar, em alguns deles você geralmente fica com dúvida, né, com relação ao emprego. Então nós vamos falar justamente sobre esses que trazem dúvida. Antes de trazer alguns casos específicos relativos a particípio do verbo, deixa eu te mostrar isso na prática. Olha só, quando você pega um verbo como construir, tanto se pode dizer o governo construi pontes frágeis e com materiais de baixa qualidade, como se pode dizer o governo constrói. Provavelmente você está acostumado apenas com essa segunda forma, né? O governo constrói pontes frágeis com materiais de baixa qualidade. Mas saiba você que a forma construi também existe. Ora, havendo duas possibilidades de emprego do mesmo verbo na mesma situação, na mesma circunstância, significa que o verbo é abundante. É um verbo que tem mais de uma forma de emprego na mesma situação. Geralmente, a abundância que mais traz dificuldade para nós é a do particípio. E aqui eu gostaria de lembrar com você o que é um particípio verbal. Olha só, existem 3 chamadas formas nominais do verbo. Você vai se lembrar disso lá do ensino fundamental. Se eu pego, por exemplo, o verbo amar, qual é o infinitivo do verbo amar? Ou seja, o verbo daquela sua forma de dicionário é amar. Tanto é que toda vez que nós fazemos referência a este verbo, a gente fala o verbo amar. Você não fala o verbo amando ou o verbo amado, você fala o verbo amar, concorda comigo? Essa forma, que é o nome do verbo, é o verbo na sua forma dicionarial, se chama infinitivo. Então, amar, correr, partir, sorrir, andar, chama infinitivo do verbo. O gerúndio expressa o verbo colocado em movimento, é aquele terminado em NDO. Então, amando, correndo, partindo, são também formas nominais. E por fim, o particípio, que geralmente expressa aquela forma da ação terminada. Então, por exemplo, terminado é um particípio. Terminado, corrido, partido, amado e assim por diante. Essas são as 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Tá, Lara, o que isso tem a ver com abundância mesmo? É porque no particípio, muitos verbos são abundantes. Ou seja, eles têm mais de uma possibilidade de emprego. Geralmente, quando isso acontece, você fica com dúvida. Por exemplo, será que eu já tinha pagado a conta quando ele chegou? Ou será que eu já tinha pago a conta quando ele chegou? Olha só, e eu já te dou a resposta de antemão, tinha pagado, apesar de todo mundo geralmente falar tinha pago, né? Mas qual será o critério para nós sabermos se é tinha pagado ou tinha pago? Já eu te respondo essa pergunta. Antes disso, eu gostaria de fazer algumas observações a você com relação ao particípio. Existem verbos que só têm particípio regular, existem verbos que só têm particípio irregular e existem verbos que têm particípio abundante. É sobre esse terceiro grupo que nós vamos falar. O que são os verbos que só têm particípio regular? Eles só têm a forma terminada em DO. É a maioria dos verbos. Amado, só tem essa forma. Amar, amando, amado. Partido, olha, partir, partindo, partido. Gostado, comprado, caminhado, a maioria dos verbos só tem particípio regular. Então esses são os verbos que têm particípio regular, beleza, está resolvido. Verbos que só têm particípio irregular, eles só têm a forma que não é terminada em DO. Por exemplo, você pega o verbo fazer, infinitivo, fazer, gerúndio, fazendo, particípio, fazido, não, feito. Mas olha que interessante, muitas vezes a criança que está aprendendo a dominar a língua fala: mamãe, eu achei que eu tinha fazido um bolo. De onde a criança tira a forma tinha fazido? Ela trabalha com associação, ela trabalha com assimilação. Olha, se é amado, partido, corrido, logo é fazido. Quando você explica para a criança que na verdade é tinha feito, não é tinha fazido, a criança fica até confusa. Ela pensa: meu Deus, mas tinha feito? De onde surgiu isso? É porque essa forma é irregular. Alguns verbos, por sua história, por sua passagem, sua evolução no tempo, só trabalham com particípio que não termina em DO. Por exemplo, no caso de fazer, o particípio termina em TO. Então, feito, verbo cobrir, por exemplo, coberto, verbo escrever, por exemplo, o particípio é escrito, você não tem escrevido, por exemplo. Então, vamos de novo.
Alguns verbos, a maioria, na verdade, só tem particípio regular, alguns só tem particípio irregular e alguns, e aqui é a nossa grande questão nesse momento, tem particípio chamado de abundante. O que é o particípio abundante? É a dupla possibilidade de flexão desse verbo no particípio. É exatamente o que acontece com o verbo pagar, sobre o qual nós falamos agora há pouco. Nós tanto temos a forma pagado, como temos a forma pago. E aí? Quando eu estou diante de um verbo cujo particípio é abundante, como eu escolho qual das duas formas usar? Sobre isso que nós vamos falar agora. Você vai usar a forma mais longa, terminada em DO, pagado no caso, quando o seu verbo auxiliar for ou o verbo ter ou o verbo haver. Ou seja, falando de maneira bem simples, quando o verbo ter ou o verbo haver estiverem antes dessa forma de particípio. Por exemplo, eu achei que eu tinha pagado a conta. Que verbo que está antes aí do pagado, né? Ter? Eu achei que eu tinha pagado. Se é verbo ter ou se é verbo haver, logo você sabe que vai usar a forma mais longa. Agora, se eu digo, por exemplo, a conta foi paga por ele, olha, foi é verbo ser, não é nem verbo ter, nem verbo haver, concorda comigo? Logo, a conta foi paga por ele, não a conta foi pagada por ele. Vamos então ver alguns exemplos de emprego do particípio regular, quando existe o ter ou haver como verbos auxiliares, verbo que vem antes aí do particípio. Olha só, alguns exemplos. Eu já tinha pagado a conta quando ele entrou, exemplo que nós usamos agora há pouco. O réu havia pegado 6 anos de cadeia, mas a sentença foi revista. Dá uma agonia isso, né? Dá uma vontade de falar o réu havia pego 6 anos de cadeia, mas o réu havia pegado, porque o verbo pegar tem particípio abundante. Tem tanto a forma pego como a forma pegado. Tenho aceitado trabalho demais ultimamente, não tenho aceito. Por quê? Porque o verbo aceitar trabalha com aceito e aceitado como particípios. E nós temos aqui o verbo auxiliar ter. Então, tenho ter antes do particípio. Então, tenho aceitado e não tenho aceito muito trabalho, não. Tenho aceitado muito trabalho ultimamente. Estou certa de que ele havia entregado os boletos. Ele havia entregado, não ele havia entregue. Por quê? Porque embora o verbo entregar tenha essas duas possibilidades, entregado e entregue, você só vai usar a forma entregado quando o verbo ter e o haver precederem esse particípio. Então vai ficar, estou certa de que ele havia entregado os boletos. Mais um exemplo para nós. O trabalhador tem ganhado honestamente seu dinheiro nos últimos anos. Olha, nós temos aí o auxiliar ter, verbo ter. Então ele tem ganhado, nada de ele tem ganho honestamente seu dinheiro ultimamente. Lara, e as outras formas? E o particípio irregular? Quando eu uso entregue, quando eu uso ganho, essas formas se usam quando? Aí eu quero que você acompanhe comigo essa teoria aí na tela. Olha só. Na voz passiva, e aqui eu abro um parêntese para falar com você sobre voz passiva. Que é isso, né? Voz passiva é aquela que se constrói quando o sujeito sofre a ação. Então, se eu digo, por exemplo, a torta de limão foi feita pela minha avó. Perceba você que a torta de limão, que é o sujeito dessa forma verbal foi feita, está sofrendo a ação. A torta não fez nada. Ela sofreu a ação de ser feita pela minha avó. Quem está fazendo é a minha avó. Percebeu? Então, quando o sujeito sofre a ação, nós chamamos esse tipo de construção, com essa forma verbal composta, foi feita, tá vendo? De voz passiva. Então, a bolsa foi comprada por mim, o telefone foi consertado pelo meu pai, tá vendo? Essas construções todas são construções em voz passiva. É importante você saber isso para entender o que eu vou falar agora. Então, olha só. Na voz passiva, construída com auxiliares ser, estar ou ficar, já já você vai ver isso. Então, essas formas quando aparecem antes do particípio, né? Bem como nas locuções de tempo composto na voz passiva, nome todo técnico aí, mas na prática isso é super simples. Como que se constrói essa locução de tempo composto na voz passiva? Quando nós temos verbo ter ou haver, só que imediatamente depois do verbo ter ou haver tem a forma sido. Tem sido comprado, tem sido feito, tem sido e aí alguma outra coisa. Então, ter ou haver mais sido, aí você vai usar o particípio irregular. Tudo bem? Já já te mostro isso na prática. Aí, nesses casos, usa-se o particípio irregular quando o verbo possui esse tipo de particípio. Então, bora para a prática, que eu acho que vai ficar mais fácil de pegar essa teoria. Olha lá. A conta será paga pelo cliente. Olha, eu tinha pagado a conta. Por que pagado? Porque estou trabalhando com o verbo ter. Eu tinha pagado a conta. Mas a conta será paga pelo cliente. Porque aqui é verbo ser. Não é nem verbo ter, nem verbo haver. Aqui é verbo ser. Então,
Então a conta será paga. Então não é a conta será pagada. Sacou? Bora mais 20 vezes, até isso ficar bem claro. Olha, nesta empresa, o acordo quase sempre é aceito por todos. Estamos trabalhando com o verbo ser aí. O acordo quase sempre é... Você não vai usar a forma aceitado. O acordo quase sempre é aceito. Por quê? Porque o verbo aceitar tem duplo particípio. Aceitado e aceito. Você só vai usar o aceitado quando antes houver o ter ou o haver. Sacou? Finalmente a folha ficou impressa. O verbo imprimir tem dois particípios. Imprimido e impresso. Você vai usar a forma impresso ou impressa, no caso, né, no feminino, quando houver um auxiliar que não seja ter ou haver. Eu havia imprimido a folha, você não viu? Aqui eu havia imprimido, nada de eu havia impresso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o auxiliar haver. E por fim, último exemplo, o dinheiro foi ganho honestamente. Por quê? Porque o verbo ganhar tem dois particípios, ganhado e ganho. Eu só vou usar o ganhado na presença do ter ou haver. Eu tinha ganhado muito dinheiro, por exemplo, quando perdi tudo numa aposta louca, por exemplo. Entendeu? Então eu tinha ganhado. Agora, o dinheiro foi ganho honestamente. Lara, beleza. Você me falou que alguns verbos têm particípio regular, então em todos os casos só vai caber aquele regular, independentemente de quem seja o verbo auxiliar. Por exemplo, eu fui amado por ele. Eu tinha amado fulano, por exemplo. Então, eu tinha amado, eu fui amado, independentemente de qual verbo venha antes, só tem um particípio, o verbo amar, só tem um particípio amado. Beleza, isso acontece com a maioria dos verbos. Você me falou que alguns verbos só têm particípio irregular, e aí esse particípio vai existir em todas as ocasiões. Por exemplo, eu tinha feito a tarefa. A tarefa foi feita por mim. Independentemente de qual seja a circunstância, só existe o particípio feito. E alguns poucos verbos têm o que nós chamamos de particípio abundante, que é essa dupla possibilidade. A minha pergunta para você é: como eu vou saber quais verbos têm particípio abundante? Pesquisando. Você vai ter que pesquisar. Só que agora você sabe como pesquisar. Entendeu? Quando você estiver na dúvida se a conta foi pagada ou a conta foi paga, você já sabe como pesquisar isso. Você vai digitar assim, ó, pagar, particípio abundante ou não, por exemplo, no Google. E aí ele vai te responder. Tudo bem? Então agora você já sabe. Você tem que saber se o verbo tem dupla possibilidade de particípio ou não. Antes de terminar esse assunto, deixa eu fazer uma consideração muito importante. Porque muitos verbos só têm particípio irregular e muitos verbos só têm particípio regular. E alguns deles causam confusão, porque as pessoas querem porque querem que eles tenham os dois tipos de particípio. O verbo não tem, ele só tem um ou só tem outro. E aí cria-se aí uma confusão. Deixa eu te mostrar alguns. Os que mais dão boró pra gente, os que mais dão problema são trazer, chegar, abrir, cobrir, comprar e escrever. Esses verbos só têm uma forma de particípio. Vamos ver isso na prática, olha só. Eu tinha chegado pela manhã. Eu não sei por que raios surgiu uma moda de falar eu tinha chego pela manhã. Cara, eu tinha chego. Aí fulano bateu na porta. Eu tinha chego não. Chegar só tem um particípio, que é chegado. Então eu tinha chegado pela manhã. Pronto, acabou. Só tem essa possibilidade. A casa foi devidamente comprada pela parte, mas descobriu-se que se tratava de fraude. Então, olha lá, a casa foi comprada. Eu tinha comprado a casa. Ele havia comprado, sei lá, o lote, por exemplo. É sempre comprado. Nada de eu tinha compro. Em Goiânia, na minha cidade, principalmente, lá se fala muito, eu tinha compro. Eu achei que ele tinha compro a cerveja, mas pelo jeito ele esqueceu. Não, eu achei que ele tinha comprado a cerveja. Comprar só tem este particípio. Mais verbos que costumam dar problema para nós. Olha só, o pacote foi trazido na hora certa. Veja só, o verbo trazer só tem esse particípio, trazido. Trazer, infinitivo, trazendo, gerúndio, trazido, particípio, ponto. Nada de trago. Muita gente acha que existe a forma, por exemplo, eu achei que eu tinha trago o cigarro, mas eu esqueci, eu achei que eu tinha trago. Isso não existe. Eu achei que eu tinha trazido o cigarro, mas na verdade eu esqueci. Claro, então a palavra trago não existe? Não, ela existe sim, só não é nessa forma, mas ela é o presente do indicativo do verbo trazer. Todos os dias eu trago meu computador para o trabalho, por exemplo. Então, nessa forma, a primeira pessoa do verbo tragar também, eu não trago charuto, eu só fumo, por exemplo, né? Eu não trago. Então, nesse verbo, nessa forma, como primeira pessoa do verbo trazer e primeira pessoa do verbo tragar no presente indicativo, existe. Eu trago minha mochila sempre. Eu trago cigarros, sei lá, raramente, por exemplo. Aí existe. Mas junto com o verbo auxiliar, né, funcionando como particípio, aí não. Então, olha só, o pacote foi trazido na hora certa, nada de foi trago. A oferta da empresa A foi coberta pela da empresa B.
Então, olha lá, a oferta foi coberta, nada de a oferta foi cobrida. Só tem esse particípio que é irregular, terminado em TA, não em DA, tá vendo? Não é cobrida. Então, sempre coberta, só tem essa forma. A ata deve ser escrita à mão, nada de deve ser escrevida. Escrever só tem um particípio e ele é irregular, terminado em TO, escrito, e aí no feminino, escrita, no caso, né? E por fim, se eu soubesse que era você, teria aberto a porta, nada de teria abrido. Abrir só tem um particípio e este particípio é aberto. Então, abrir, abrindo, aberto e ponto final. Nada de abrido também, beleza? Bom, então estes verbos aqui são os que costumam dar problema para nós no que diz respeito à abundância. Agora nós vamos falar de verbos irregulares. Tão irregulares que eles costumam trazer muito problema para nós. O primeiro deles é o verbo pôr. Presta muita atenção, criatura. O verbo pôr é tão potente na língua portuguesa que todos os verbos terminados, todos, 100%, 203%, 1000%, todos os verbos da língua portuguesa terminados em or são derivados do verbo pôr. Então pensa num verbo que termina em or. Compor, dispor, repor, opor, antepor, sobrepor, sotopor. Todos os verbos terminados em por são derivados do verbo pôr. Você precisa conhecer a flexão de todos? Não, só se você for bobo. Você precisa conhecer só do verbo pôr, porque o que se aplica para ele se aplica para todos esses outros verbos. Primeira consideração sobre esse verbo, né? Ele, na sua forma por, não os seus derivados, só ele na sua forma por, leva acento circunflexo, tá bom? É o que nós chamamos de acento diferencial, para diferenciar da preposição por. Então, por exemplo, ele passou por aqui, isso é só uma preposição, aí aqui não tem acento. Mas se eu falo, você precisa pôr açúcar no café, aí este pôr leva acento circunflexo. Por quê? Para diferenciar daquele pôr preposição. Então, quando você estiver trabalhando com o pôr no sentido de colocar, ou seja, com o pôr verbo, ele necessariamente vai levar esse acento, tudo bem? Acento circunflexo, aquele chapeuzinho. Então, vamos ver alguns casos de dificuldade aqui desse verbo. Olha, para pôr mais plantas no jardim, primeiro precisamos tratar a terra. É sinônimo de colocar, nesse caso? Sim. Então, verbo pôr com chapeuzinho. Verbo pôr com acento circunflexo. Obrigatório. Para pôr. Tem muita gente que fica assim, para colocar. Aí troca por colocar porque acha esquisito. Nada. Abraço pôr. Ele é lindo e funciona muito bem, tá? Mais dificuldades. Vamos lá. Caso ele se dispusesse a nos ajudar, nós aceitaríamos. E a vontade aqui no coração de tratar esse verbo como se ele fosse regular, né? Caso ele se dispôsse a ajudar, nada disso. Se você estiver com dúvida, tente pensar no verbo pôr, porque o verbo pôr é mais frequente no nosso dia a dia. Então, olha, se você pusesse essa blusa, ficaria mais bonita. Você falaria se você pusesse, concorda? Não é se você pôsse. Logo, se ele se dispusesse a nos ajudar. Se nós compusermos uma música, será sobre o dia de hoje. Nada de se nós compormos, se nós compusermos, se eles expuserem a arte na feira, se nós expusermos nossas artes, por exemplo, em algum lugar. Então, expusermos, dispusermos, compusermos, para expressar essa forma no futuro. É o que a gente chama de futuro do subjuntivo, é o nome desse tempo verbal. Não que você precise sabê-lo de cor. Para que eu componha a equipe, precisarei deixar mais tempo livre na agenda. Olha, para que eu, se fosse o verbo pôr, para que eu ponha seu nome aqui na agenda, você tem que me falar ele completo. Então, para que eu ponha, logo todos os outros verbos terminados em por vão seguir a mesma dinâmica. Para que eu componha a equipe, precisarei deixar mais tempo livre. Para que eu exponha minha obra de arte, preciso de tempo. Para que eu justaponha um tecido a outro, preciso, sei lá, de cola. Para que eu justaponha, ou seja, que eu coloque um sobre o outro. Justaponha. Então, sempre funcionando como verbo pôr. Se nós depuséssemos em audiência, o caso seria esclarecido. Se fosse o verbo pôr, se nós puséssemos uma roupa branca, ela ficaria melhor. Se nós depuséssemos, se nós compuséssemos uma música sobre isso, ficaria muito boa. Se nós repuséssemos a comida que acabou, as pessoas continuariam comendo. Então, sempre trabalhando como verbo pôr. Mais alguns exemplos. Agora eu vou mais rapidinho. Eu mesma reponho o estoque de grãos na loja. Eu ponho açúcar no café todos os dias, por exemplo. Eu mesma reponho o estoque de grãos da loja. Se fosse necessário, nós aporíamos nossa assinatura no documento. Nós aporíamos, nós colocaríamos, né? Então, nós poríamos ou aporíamos aí, tanto faz.
Imponha algumas condições no contrato. Se eu estiver dando uma ordem, por exemplo, exponha sua obra de arte. Componha uma música, sempre assim, na sua forma imperativa. Beleza. E como eu vou saber como fazer essa conjugação adequada? Você acabou de falar, eu tô meio que esquecendo aqui, Lara. O que eu faço? Eu vou te apresentar um site lindinho, que é o conjugação.com.br. Tá aí na tela para você. Você vai entrar nesse site e vai colocar lá, verbo por. Olha bem para a carinha de todas as conjugações desse verbo e saiba você que todos os derivados têm exatamente essa conjugação. Aliás, toda vez que você tiver dúvida com relação à flexão de um verbo, ao emprego de um verbo, é lá no conjugação.com.br que você vai. Chegou lá, você vai ver que vai te ajudar bastante, é um site muito completo. Inclusive, vai te ajudar a responder a seguinte dúvida, porque essa dúvida me é feita todos os dias as pessoas me perguntam isso. Lara, é ponha a blusa ou ponha a blusa? Ponha a blusa ou ponha a blusa? Qual que é a forma certa? Deixa eu te falar uma coisa. As duas formas estão certas. Se você for ao site conjugação.com.br, isso se chama modo imperativo, né? Quando você está dando uma ordem para alguém. Então, essa forma imperativa, você vai ver a conjugação do verbo lá. Olha lá, tô lá no site, tô olhando para ele. Põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. Então, se você quer dar uma ordem para várias pessoas, ponham a blusa de frio agora. Ó, modo imperativo para vocês. Ponham vocês a blusa imediatamente. Ou então, ponhamos nós a blusa porque está frio. Tô dando uma ordem para nós. Qual é, então, a diferença entre põe e ponha, pelo que você está vendo aí na tela agora? A diferença é que o põe você usa quando você está chamando seu interlocutor por tu. No sul, por exemplo, põe a blusa agora, porque no sul usa-se muito a forma tu. Então, esse é o imperativo usado para tu. O imperativo usado para você é a forma ponha. Ponha a blusa imediatamente. O que nós tendemos a fazer, né, no Brasil? A gente tende a usar o põe, tende a usar sempre as segundas pessoas, a flexão verbal de segunda pessoa, chamando as pessoas de você. É claro que no dia a dia, numa conversa informal, não tem problema nenhum, tá? Isso realmente não tem problema. A mistura de tu com você, da flexão do verbo de um com o pronome de outro, essa mistura não tem problema. Mas em uma redação, em um texto formal, onde você se dispuser a usar a norma padrão, você tem que atentar a isso. Então, colocando em prática, olha, põe esta blusa, pois ela valorizará a cor de teus olhos. Olha como aqui nós estamos usando o pronome teus, tá vendo? Por quê? Porque eu estou chamando a pessoa de tu, escolhi esse pronome para tratá-la. Olha lá, ponha esta blusa, pois ela valorizará a cor de seus olhos. Aqui eu estou chamando a pessoa de você. Então é ponha a flexão e seus o pronome possessivo. Mais um verbo que costuma dar boró na nossa cabeça é o verbo vir, no sentido de sair de um ponto A e chegar até um ponto B aqui no qual eu estou. Então você vai vir para a minha festa, por exemplo. A maioria das pessoas fala, você vai vir para a minha festa, né? Então o verbo vir costuma trazer muitas dificuldades. O que você aprender para o verbo vir serve para os seus derivados. Quais são os seus derivados? Advir, convir, intervir, provir e assim por diante. Então, bora colocar isso em prática aqui. Olha só, o padre sempre vem com a batina limpa. O padre sempre vem, acho que ninguém teria problema com isso. O problema é o plural. Porque este verbo no plural trabalha com acento diferencial. Nós vamos falar disso lá numa das nossas últimas aulas, sobre as mudanças do acordo ortográfico, acento diferencial e tal. Mas aqui nós estamos trabalhando com o padre, que é singular. Se nós colocarmos esse sujeito no plural, o verbo tem que vir acentuado. Olha lá, ó, os padres sempre vêm com a batina limpa. Então, qual é a diferença entre vem sem acento e vem com acento? O sem acento é usado para nomes, para sujeitos no singular. E o com acento é usado para sujeitos no plural. O padre vem sem acento, os padres vêm com acento. A pronúncia é exatamente a mesma, tá bom? Ele é um marcador diferencial só na escrita. Ele deve vir hoje mais cedo, pessoal. Atenção, presta atenção. Deve vir é uma locução verbal. Nós temos dois verbos aqui, ó, dever e vir. Concorda comigo? Quando nós temos uma locução verbal, o único verbo que flexiona, dois verbos aqui, ó, o único que flexiona é o primeiro. Então, o segundo verbo vai ficar na sua forma infinitiva. Deve amar, ou amar é o infinitivo. Deve correr, deve partir, deve fazer e assim por diante.
Então, deve, o verbo não é vir na sua forma infinitiva? Continua. Ele deve vir. Elas devem vir. Vocês podem vir mais cedo. Nada de vocês podem vir ou qualquer coisa semelhante, beleza? Agora vamos falar do futuro do subjuntivo, que costuma dar muito problema para nós. Então, esse tempo aqui se chama futuro do subjuntivo. Olha, se você vier mesmo ao recital, não esqueça as partituras. Se você vier ao meu recital, dá uma vontade de falar se você vir, né? Existe a forma se você vir, mas ela se refere ao verbo ver. Se você vir este filme, me conte o que achou. Agora, se eu estou trabalhando com o verbo vir, aí é se você vier. É uma salada de frutas, né? Por isso que muita gente se enrola nisso aqui, porque verbos irregulares são uma canseira. Então, olha lá, se você vier mesmo ao recital, se nós viermos ao recital, pode deixar que a gente traz a partitura. Se eles vierem até minha casa, servirei um bom vinho. Se eles vierem, se você vier, nada de se você vir, se eles virem, nada disso. Se você vier, beleza? Não esquece desse ezinho aí, não. A testemunha agiu da maneira que convinha. Se conviesse de outra forma, ela sim faria. Então, da maneira que convinha. Se conviesse, pretérito imperfeito subjuntivo, chama esse tempinho. Não que você precise saber, mas é viesse. Se conviesse, se você viesse com outra roupa, teria ficado melhor e assim por diante. Neste tempo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando nós viermos até o local, daremos mais instruções. Agora eu vou só continuar, olha lá. Eu provenho de uma cidade pequena. Eu venho de uma cidade pequena, eu provenho. Mesmo raciocínio para o verbo provir. Os homens vêm de luvas para evitar que machuquem as mãos. Olha o vem, verbo vir aí no plural. Os homens vêm. Isso aqui é verbo vir, tá? Não é verbo ver, não. Nós vamos falar desse outro já já. Diga aos alunos que eles podem vir agora. Ó, a locução verbal. Podem vir. Só flexiona o primeiro. Podem. O segundo continua na sua forma infinitiva. Se você tiver dúvida, já sabe. Lara, peraí, eu quero rever esse negócio. Conjugação.com.br. Joga lá na lupa de busca verbo vir. E aí você vai estudar esse verbo vir. Porque ele merece sua atenção. Ainda naquela vibe anterior, né, naquela dúvida que foi feita anteriormente, foi dita anteriormente, será que o certo é vem logo ou venha logo? Quero dar uma ordem para alguém. Vem logo. É vem logo ou venha logo? Veja, as duas formas existem. A diferença é que vem logo serve para quando você está chamando o interlocutor por tu. E venha logo é para quando você o está chamando por você. Como que eu sei disso? Foi um santo que baixou e me contou? Não, eu conheço a conjugação do verbo. Se você tiver dúvida, você vai lá no site e olha. Olha a conjugação do imperativo, que é esse modo da ordem, né? Olha lá. Vem tu, venha você, venhamos nós. Vinde vós, venham vocês. Então, olha, vem tu, beleza. Lá no sul, chamam-se as pessoas, né, sempre por tu. Então, vem logo pra gente começar logo a festa. Aqui, por exemplo, em São Paulo, já não é assim, aqui em Santos. Então, venha logo para nós começarmos logo a festa, beleza? Lembrando que, evidentemente, isso é dentro da norma padrão. Se você tiver uma conversa informal, sem problema transgredir essas regras. Verbo ver e seus derivados. Falamos do verbo vir, que implica uma noção de deslocamento, não tem nada a ver isso, com o verbo ver, que tem a ver com enxergar, né? Então, bora lá. Verbo ver também traz problema para nós, assim como seus derivados. Quais são alguns derivados do verbo ver? Antever, prever, rever e assim por diante. Tem vários derivados. Bora ver isso na prática, olha lá. Se eu vir esta atitude novamente, chamarei a polícia. Esse é o chamado futuro subjuntivo. É quando você cogita algo que pode vir a acontecer lá na frente. Então, olha, se eu vir essa atitude, se fosse o verbo vir, seria se você vier até a minha festa, chame seu irmão, por exemplo. Se você vier lá no verbo vir. Aqui no verbo ver, vai ser se eu vir essa atitude novamente. Como isso dá problema? Como isso dá problema? Então, olha, se eu vir você fazendo isso de novo, eu vou ficar muito chateada. Se eu vir os meninos brincando no lugar errado, eu vou chamar os pais deles. Se eu vir, tá vendo? Sempre assim. A maioria das pessoas diria se eu ver essa atitude novamente. Nada disso. Tira isso, deixa isso de lado. Nada de se eu ver. Se eu vir. Quando eu vir o filme, deixa que eu te conto o que eu achei. Quando eu vir, nada de quando eu ver, tá bom? Se eles virem essa atitude novamente, chamarão a polícia. Já foi explicado. Se nós virmos essa atitude novamente, chamaremos a polícia. Aqui é só para você se habituar com esse verbo.
É muito importante nós antevermos as possíveis estratégias da parte contrária. Se fosse o verbo ver, por exemplo, seria: é muito importante nós vermos este filme agora, por exemplo, né? Então, para fazer uma referência a algo que poderia acontecer neste momento. Para que nós revejamos os argumentos antes de apresentá-los, precisaremos de uma reunião. Para que nós vejamos este filme, é preciso baixá-lo na internet, tá vendo? Para que nós vejamos, para que nós revejamos, porque rever é derivado do verbo ver. O verdadeiro líder vê, não se esqueça do acento, tá? Presente indicativo aqui. O verdadeiro líder vê tudo com mais atenção. Os verdadeiros líderes, muita atenção que este é o plural que dá boró. Os verdadeiros líderes veem tudo com mais atenção. Então, qual é o plural do verbo vir na forma vem? É vem com acento circunflexo. Qual é o plural do verbo ver na forma vê? Vê é o singular. Ele vê TV todos os dias. E eles? Eles veem, com 2 S, TV todos os dias. E sem acento. Após a reforma ortográfica, esse duplo E, as duplas vogais, O e EE, todas elas perderam acento. Tudo bem? Eles creem, eu espero que eles me deem um presente, eles veem muita TV, é o que está aparecendo aí. Os verdadeiros líderes veem tudo com mais atenção. Quando eles revirem as cláusulas marcadas, eu assinarei o contrato. Quando eles virem o filme, dirão o que acharam. Quando eles revirem a cláusula. Eu sei que o que eu tô falando aqui agora não é uma coisa natural para 98% das pessoas que estão ouvindo. Eu tenho certeza de que não é uma coisa natural. Mas eu preciso que você saiba que é assim, dentro da norma padrão. E eu gostaria de fazer um convite para você entrar no conjugação.com.br. Dê uma olhada nesses verbos, assim como quem não quer nada, sabe? Com o passar do tempo, você vai assimilando essas flexões de forma tal que daqui a pouco, quando alguém usar a flexão errada, você vai doer no seu ouvido, porque você já vai reconhecê-las com muita facilidade. Verbo ter e seus derivados. Então, o que eu falar agora, né, para o verbo ter, vai servir para abster-se, ater-se, conter, deter, entreter. Nossa, entreter traz uma tristeza, você vai ver. Entreter, manter, obter, reter, todos os derivados do verbo ter. Então, olha só. Aquele influenciador tem uma boa assessoria de marketing. Aqui não acho que tenhamos problemas. O problema é quando nós colocamos no plural. Olha, aqueles influenciadores, muita atenção, têm uma boa assessoria de marketing com acento circunflexo. Então, qual é a diferença de tem sem acento para tem com acento? Ambas aí flexões do verbo ter. É que o tem sem acento é para sujeito singular. Olha, aquele influenciador está no singular, tem. Mas aqueles influenciadores têm com acento circunflexo. Essa é a marca do plural, tá bom? Vamos então ao verbo entreter em uma de suas flexões mais problemáticas. Olha lá, eu me entretive por horas analisando os documentos. Olha só, eu tô te falando que o verbo entreter é derivado do verbo ter. Você diria algo, por exemplo, como eu tive medo quando assisti àquele filme. Você diria isso, não diria? Eu tive medo. Eu tive 2 bolsas parecidas com essa, por exemplo. Você não diria eu tive? Então, se você diria eu tive, é a mesma coisa que entreter, que entreter é derivado do ter. Então, olha lá, ó. Eu me entretive por horas analisando os documentos. Ó, muitas pessoas falariam eu me entreti, né? Nada disso. Eu me entretive. Também não eu me interti, nada disso. Eu me entretive. Igualzinho a eu tive, porque o entreter é derivado do ter. Para que não retenhamos líquido no corpo, devemos evitar excesso de carboidratos. Olha, para que não retenhamos, quaisquer derivados do ter vão funcionar da mesma forma. Olha lá, por exemplo, para que nós obtenhamos bons resultados, precisamos trabalhar mais. Para que nós retenhamos mais dinheiro, precisamos gastar menos. Para que nós nos entretenhamos, precisamos sair e nos distrair. Tá vendo? Para que nós nos entretenhamos. Nossa, Lara, eu vou parar de usar o verbo entreter, porque ele tem muitas peculiaridades. É verdade, mas eu sugiro que você realmente aprenda a usá-lo, né, de maneira adequada. Se o diretor detivesse o aluno sem motivo, provavelmente seria processado. Olha, se eu retivesse menos líquido no corpo, se você mantivesse as crianças quietas, por exemplo, seria mais fácil conduzir essa palestra. Se você mantivesse, se você se ativesse às cláusulas do contrato, não teria cometido este erro. Se eu me ativesse, tá vendo? É tivesse, nada de tisse ou alguma coisa parecida, tá bom? Quando o delegado obtiver mais provas, finalizará o inquérito.
quando ele obtiver, igualzinho o verbo ter. Olha, quando eu tiver tempo, pode deixar que eu te ligo. Quando o delegado obtiver provas, igualzinho ao verbo ter. Então, o segredo é, pensa no verbo ter. Se você conhecer o verbo ter, seus derivados você vai dominar tranquilamente. Entramos agora em uma seara que costuma trazer o espanto de muitas pessoas, que são os verbos terminados em iar. Então, olha lá. Avaliar, variar, saciar, silenciar, premiar, copiar, maquiar, adiar, arriar. Arriar significa fazer descer, né? Arriar a cabeça para passar sobre a cerca, sob a cerca, por exemplo. Esses verbos todos são normais, são regulares. Então, olha só. O aluno copia o que o professor faz. Ah, Lara, essa foi fácil, hein? Copia. Mesma coisa com maquia. Olha lá, sempre me maquio à luz branca. Eita, não é eu sempre me maqueio. Sempre me maquio à luz branca. E esse à luz branca aí com acento indicativo de crase, porque é uma locução adverbial feminina. Nós já estudamos isso anteriormente. Eu me maquio à luz, ou seja, sob a luz, né? Tão pouca comida nunca me sacia. Ó, a vontade aqui, ó, chega a dar uma coceira de falar nunca me sacia, né? Nunca me sacia. Verbo terminado em iar funciona normalmente, igualzinho ao verbo copiar. Só você lembrar do copiar que você não é. Eu adio esse tipo de viagem sempre que posso. Eu adio, né? Sem drama. Arrie a cabeça para passar sob a cerca. A agradabilidade do ambiente varia de acordo com quem está nele. Nada de vareia ou qualquer coisa parecida. Agora, de onde as pessoas tiram vareia, maqueio, por exemplo, não é do nada. Você acredita que tem uma justificativa para isso? Existem 5 verbos na língua portuguesa que são muito irregulares em sua conjugação e eles trazem muita dúvida para nós. Esses 5 verbos formam para nós a palavra Mario. Então, M-A-R-I-O. Olha aqui, ó. Mediar, M, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Desses 5 verbos, um deles você conhece tranquilamente, que é o verbo odiar. Você não tem problema com ele. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Eita, mas olha o tanto que ele é irregular. Por que ele é irregular? A gente acabou de ver que os verbos terminados em iar funcionam de outra forma. Olha, eu copio, tu copias. Por que não é eu odio, tu odias, ele odia? Percebeu? Porque o verbo odiar é irregular, ele segue outro parâmetro de conjugação. Mas é engraçado, né? Às vezes a criança fala, eu odio você, por exemplo. Aí você fala, não, não é eu odio, eu odeio você. Aí a criança fica, véi, como assim? Vocês desenvolveram todo um padrão de conjugação para esse verbo sair do padrão? É verdade, esses 5 verbos fogem completamente ao padrão. Então, olha lá. O que você usa para o verbo odiar, você vai usar para esses outros 4 que eu te falei agora. Então, vamos pegar o verbo mediar, porque ele costuma causar até desespero nas pessoas. Olha lá. Eu medeio os conflitos na empresa. Tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Lara, não posso falar eu medio os conflitos? Dentro da norma padrão, não. Então, dê uma olhada aí, você vai ver que essas flexões todas que você está vendo aí na tela seguem o mesmo parâmetro, o mesmo paradigma do verbo odiar. Então, o que funciona para o verbo odiar, funciona para esses outros 4. Vamos colocar isso na prática para você já ficar esperto. Olha lá, verbo remediar. É importante que ele não se remedeie, mas que procure um médico. Quê? Não é que ele se remedie? Então, não. Igualzinho o verbo odiar. É importante que você não odeie, sei lá, seus irmãos, por exemplo, né? Então, que ele não se remedeie. Por favor, olha isso. Intermedie a reunião, pois não poderei estar presente. Não é intermedie, intermedeie. É só lembrar do verbo odiar. Esquece isso não. Anseio por nova postura do governo. Não acho que ninguém tenha problema com o verbo ansiar, de verdade. Quem é honesto sempre remedeia as injustiças, sempre dá remédio, né? Sempre providencia um remédio para sanar as injustiças. Eu medeio mal situações de muita violência verbal, ou seja, eu faço uma má mediação, eu medeio mal. Beleza? Verbo lidar, muito rapidamente, aqui é rapidinho. Primeira coisa, o verbo, isso é um verbo, tá? Lidar, que significa manejar uma situação, é L-I-D-A-R. Muita gente acha que é lidar. Tipo assim, você consegue lidar com situações de muita ansiedade? Não, não. Você consegue lidar, ou seja, conduzir bem esse tipo de situação.
O verbo lidar tem a conjugação dele. Ele não deriva do verbo dar. Então acompanha comigo aqui como funciona o verbo lidar. Olha lá. Se nós lidássemos melhor com a corte, talvez ela ouvisse nosso argumento com mais boa vontade. Muita gente boa diria se nós lidéssemos, achando, né, que o verbo lidar deriva do verbo dar, então ele funcionaria da mesma forma. Não, o verbo lidar tem a conjugação dele, que é igualzinha de outros verbos regulares. Verbo amar, verbo sonhar, se nós sonhássemos, se nós amássemos, se nós lidássemos. Percebeu? É um verbo regular, normal. O dar é que é irregular, né? Por isso que ele costuma causar problema para nós. Quando eu lidar com casos como este, posso fazer parceria com você. Quando eu lidar, ou seja, quando eu tiver acesso a esse tipo de caso, né? Nada de quando eu lider, o verbo é lidar, tá bom? Eu lido com situações de risco o tempo inteiro em minha profissão. Nada de eu lido ou qualquer coisa semelhante. Eu lido, simplesmente, ok? Verbos essencialmente pronominais, mais uma categoria que costuma nos trazer problema. É o seguinte, existem alguns verbos na língua portuguesa que eles já nasceram assim, com um pronome acoplado à sua estrutura. Então, o pronome faz parte do verbo. Lá entendi, mas não compreendi. Não, olha só. É o caso do verbo suicidar. A gente acha que o verbo é só suicidar, mas este é um verbo chamado de essencialmente pronominal. Significa que ele só se conjuga na presença do seu pronomezinho. Então, o verbo é suicidar-se. Muita gente acha que isso é uma redundância, né? Ah, mas não tem como suicidar a si mesmo. Não, acompanha comigo o raciocínio, olha só. A forma sidar, do suicidar, significa matar. Então, quando eu falo em homicida, esse sida significa que mata seu semelhante. Quando eu falo em feminicida, que mata mulheres. Infanticida, que mata crianças. Suicida, que mata a si mesmo. Essa primeira parte do verbo sui significa a si mesmo. Então, suicidar já significa matar-se, beleza? Então, a gente já tem a noção do a si próprio lá no sui. Só que este pronomezinho que vem junto, suicidar-se, não tem nada a ver com a si mesmo. Ele é o que a gente chama, né, mais formalmente, aí, de partícula fossilizada. É um pronome que já se integrou ao verbo. O verbo é suicidar-se e isso não significa suicidar a si mesmo. De maneira que falar simplesmente fulano suicidou, dentro da gramática normativa é um desvio. Tem que ser fulano se suicidou. Que outros verbos, eu me suicido, ele se suicida, nós nos suicidamos, horrível, né, a vibe desse verbo, mas enfim, ele funciona assim. Que outros verbos são também chamados de essencialmente pronominais, eles só são conjugados na presença desses pronomes. Arrepender-se, ajoelhar-se, dignar-se, candidatar-se, esforçar-se, queixar-se, o próprio suicidar-se, atrever-se, refugiar-se, dirigir-se, etc. Esses verbos todos existem na presença do pronomezinho. Então, olha lá, é claro que esse pronome vai mudar de acordo com a pessoa do verbo. Então, olha, eu me dirijo à escola todos os dias. Tu te diriges, ele se dirige, tá vendo que tá mudando? Me, te, se, ele muda de acordo com quem está conjugando o verbo, né? Não é sempre só o se, não. Então, olha lá, a criança queixou-se da festa. Nada de a criança queixou da festa. A criança queixou-se. Infelizmente, o ex-presidente da companhia se suicidou. Nada de falar simplesmente ele suicidou, é se suicidou. O verbo é essencialmente pronominal. Se nós nos atrevermos a usar tal argumento, teremos que arcar com as consequências. Se nós nos atrevermos. Arrependo-me de certas coisas que fiz, mas muito mais das que não fiz. O verbo é arrepender-se. Ele já vem com o pronome acoplado à sua estrutura.